Fábrica de Startups é uma empresa que desenvolve inovação para grandes corporações a partir das startups. A gente faz isso há 6 anos em Portugal, ela nasce em 2012, num momento até curioso, onde Portugal está na sua mais profunda crise econômica e a fábrica tem um papel interessante em trazer a grande empresa a começar a relacionar com a startup. Não é um trabalho tão trivial, isso como a gente costuma brincar, é pegar na mão de um elefante e de uma formiga e tentar aproximá-los, e a gente faz isso de 3 maneiras. A primeira é estruturando e executando programas de inovação para essas grandes empresas que têm grandes desafios e trazendo as startups que tenham soluções para atendê-los. O segundo pilar, e muito importante, é a gente fazer um trabalho dentro da grande empresa para que ela tenha uma cultura de inovação aberta para aí conseguir se relacionar com as startups. E o terceiro é um trabalho de marketing que a gente faz para posicionar aquela grande empresa como a melhor empresa dentro do seu segmento para se relacionar com uma startup. Tudo isso vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em um espaço de 3.700 metros quadrados, onde as grandes empresas vão co-inovar com as startups. Essa metodologia ela foi criada pelo fundador da fábrica, Antônio Lucena, que é um estudioso, professor titular da Universidade Católica de Lisboa e também com passagem em Harvard. Ele cria uma metodologia de 9 etapas, onde vai desde a fase da conceituação da ideia até a fase de escala da startup. Então a gente pega as 3 fases de um negócio. A gente pega desde a fase da ideia até a sua primeira venda. A segunda fase é onde a startup já tem um protótipo e a gente dá o apoio para que ela cresça a tal modo que tenha a escala necessária para atender uma grande empresa que tem aquela demanda. E por último é a fase mesmo de escala, onde ela vai ganhar novos mercados e até mesmo podendo internacionalizar com a fábrica, uma vez que a gente está em Portugal e é uma boa entrada para a Europa, e também a gente está em Macau, onde é uma boa entrada para o mercado asiático. Essa metodologia ela também contempla a aproximação das grandes empresas com as startups de uma maneira muito focada em resultados. Por isso até que a gente trabalha com as grandes empresas em tempos médios de 12 meses, onde ao longo desse tempo a gente está estruturando para que a empresa saiba relacionar com a startup, para daí ela começar a relacionar com a startup e trazer resultados práticos para dentro do negócio. A gente tem, por um lado, a grande empresa. A grande empresa a gente recebe com uma política que a fábrica tem de ter uma grande empresa exclusiva do seu segmento. Então a gente não tem concorrentes, a gente traz uma grande empresa por segmento. E aí, para relacionar com a gente é bastante simples. A gente bater um papo, entender um pouco do momento dessa grande empresa e aí a gente montar a forma de trabalho juntos ao longo desses 12 meses. Por outro lado, as startups, a gente tem 3 maneiras de prospectá-las. A primeira é a base de dados que a fábrica já criou ao longo desses 6 anos. Então, é uma base de dados que tem startups de N segmentos. A segunda são campanhas de marketing que a gente cria focado naquela chamada do programa que a gente está aberto. E essas campanhas elas vão tanto para as mídias sociais quanto para a imprensa. E o terceiro ponto são tanto os nossos parceiros, nossa rede de parceiros, quanto também plataformas que sejam específicas para essas chamadas. Então, ao longo desse tempo também a fábrica conseguiu criar uma boa rede de parceiros, focado também na Europa, Ásia e Brasil. A gente tem um diferencial interessante que essa capilaridade nos permite fazer chamadas de startups nesses 3 continentes, então a gente não fica focado só em fazer chamadas em startups brasileiras, o que traz um novo dinamismo de soluções para essa grande empresa que está buscando relacionar com startups. O primeiro benefício é um diferencial grande que a fábrica tem. A fábrica de startups, talvez como poucos outros no mercado que ela atua, ela não onera em absolutamente nada o empreendedor. A gente não cobra do empreendedor absolutamente nada quando ele participa do programa e mais do que isso, a gente não pega equity, a gente não pega participação dessa startup. O grande benefício que a gente dá para essa startup é trazer um desafio de uma grande empresa que é um potencial cliente, parceiro dessa startup, para que ela consiga atender essa demanda e fechar um grande contrato pelo menos. O que a gente está dizendo
A gente gera a possibilidade dessa startup crescer sem a necessidade de abrir mão de participação. A gente tem cases que são 30% das startups que passam pelo nosso programa de aceleração fazem negócios com essa grande empresa, então esses negócios vão desde do fornecimento da sua solução até uma parceria estratégica para crescer a solução que ele tem desenvolvida, até mesmo a parte de investimento e compra dessa startup. Então, o primeiro valor que a gente gera de fato é gerar negócios entre grandes empresas e startups. O segundo ponto, essa startup que é acelerada pela fábrica, ela vem para dentro do espaço completamente subsidiada, como eu disse, ela não tem custo, então ela passa durante todo o tempo tendo toda a infraestrutura, a metodologia da fábrica sendo aplicada pelo time da fábrica, acesso a uma rede de mentores e acesso a uma rede de parceiros que vai desde tecnologia até um shared service que entra contabilidade, que entra advogados, comunicação e etc. Então, de fato, a gente costuma brincar internamente que meu cliente é a grande empresa, meu produto é a startup e quanto melhor for o meu produto, melhor vai ser a minha entrega. Então, nosso compromisso é de fazer cada vez startups serem melhores e aí esse é o ganho que ela vai ter junto da fábrica. A nossa visão é que o mercado do Brasil ele tem cada vez amadurecido mais. Eu acho que a gente começa a observar isso talvez por os primeiros unicórnios aparecendo, que são as empresas com valuation de $1 bilhão para mais. Acontece que ainda assim é um mercado incipiente, um mercado que tem cada vez amadurecido, mas os empreendedores têm a grande necessidade de um apoio para começar o seu negócio, para amadurecer, para identificar que o fracasso faz parte desse processo e aí se abre outra startup, etc. E esse é um grande compromisso que as próprias aceleradoras têm. Então, cada vez mais, esses empreendedores se aproximando de iniciativas com aceleradoras, com incubadoras, fazem com que o ecossistema como um todo se amadureça. Então, o primeiro ponto, que é uma dificuldade que existe, é de fato esse empreendedor amadurecer para criar negócios cada vez mais escaláveis e mais bem-sucedidos. O segundo ponto é um pouco a prioridade que o empreendedor coloca no seu negócio. A gente, dentro do nosso modelo, como eu coloquei, a gente, apesar de não investir, a gente gera negócio para essa startup crescer organicamente. E aí, no momento certo, ela vai receber o investimento que ela precisa para gerar escala. Agora, o que acontece é a ansiedade do empreendedor em já conseguir investimento de primeira partida, e isso prejudica muito o crescimento dele no médio e longo prazo. E isso também é um comprometimento que as instituições que fomentam o empreendedorismo, que capacitam as startups, precisam ter com esses empreendedores. O terceiro ponto, de fato, é a burocracia que o Brasil tem, é uma dificuldade que todo empreendedor se queixa e, de fato, sente na pele. A gente tem muitos nós burocráticos, desde a parte de tributos, onde o empreendedor tem que ficar dedicado às exigências burocráticas que tem, em vez de estar focado no seu negócio, mas a gente também identifica que cada vez isso vem melhorando no Brasil. Tem leis que incentivam a inovação, você tem a melhoria da burocracia para o investidor anjo, tanto da parte de jurisprudência. Então isso eu acho que cada vez vai melhorando, porque o ecossistema do Brasil tem cada vez amadurecido mais. A gente trouxe a fábrica de startups para o Brasil porque a gente via uma similaridade do que aconteceu em Portugal, depois de uma crise econômica, com o que o Brasil tem de potencial para fomentar o empreendedorismo, criação de startups tecnológicas escaláveis, para ganhar um novo dinamismo econômico para a sua economia. Bem, as aceleradoras têm papel primordial no processo de incentivar o empreendedorismo, desde conseguindo capacitar o que a gente chama da base, como se fosse um time de futebol, né? Eu preciso levar conteúdo para aquele jovem ou para aquela pessoa que tem interesse em empreender e não sabe dar o primeiro passo. Então, o fomento ao empreendedorismo através de palestras, de cursos, de encontros com pessoas, de imersões em universidades para levar esse conteúdo é muito importante. Tem uma última pesquisa da Endeavor que mostrava que aproximadamente 30% dos universitários queriam empreender, mas boa parte deles não sabia como dar um próximo passo. E aí tem dois fatores importantes. O primeiro, que 30% é pouco ainda, então existe um compromisso das aceleradoras também incentivarem isso dentro das universidades. E o segundo, que ainda sendo pouco, muitos deles não sabem como dar o primeiro passo. E essa é a importância da aceleradora nesse processo. Então, a aceleradora se aproximar desse
desse ambiente, para fomentar, para mostrar metodologias que sejam importantes para que o caminho seja mais bem sucedido, é bem interessante. O outro lado é o compromisso que a aceleradora tem, no final das contas, com o empreendedor. O empreendedor, numa fase de criação de startups, ele ainda é muito vulnerável, ele está abrindo mão de muitas questões profissionais e pessoais para empreender, de modo que ele precisa encontrar a aceleradora como um real parceiro, aquele que vai crescer o negócio, aquele que vai apoiar o crescimento, talvez acima dos próprios interesses. Então, essa proximidade de ser parceiro do empreendedor é muito importante. Quando a gente trouxe a fábrica Startups para o Brasil, a gente escolheu o Rio de Janeiro por dois motivos. Não vou negar que tem uma parte emocional. Eu sou alucinado com a cidade e acredito muito que ela consiga se reestruturar economicamente através do empreendedorismo. E tem uma parte mercadológica que é muito interessante sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele talvez seja pouco sabido, que foi colocado como a primeira cidade mais inovadora do país, segundo as pesquisas da Endeavor de cidades empreendedoras no ano passado. Esse é um fato muito importante. O segundo, que a indústria criativa do Rio de Janeiro ela é muito forte, ela é a segunda melhor do país, segunda maior, muito pelo lifestyle do Rio, mas também pela sua dinâmica econômica. E o terceiro ponto que a gente não pode negligenciar, de fato, é o Rio de Janeiro sendo o segundo maior mercado econômico do Brasil e a principal cara do Brasil lá fora. Esses três fatores nos mostravam que existe uma demanda reprimida muito grande entre transformar toda essa inovação e esse potencial de criar negócios para, de fato, criar negócios. E a fábrica ocupa exatamente essa lacuna. Então, é trazer toda essa inovação e esse potencial para desenvolver negócios na prática. E o fato de a gente ter trazido a fábrica de startups de Portugal para cá é porque a gente acredita que o mesmo movimento que Portugal passou, o Rio de Janeiro pode passar. A partir do momento que Portugal identificou que fomentar o ambiente empreendedor do país para atrair negócios digitais lá para dentro e, consequentemente, gerar emprego e renda era o melhor caminho, você percebe que entre 2012 e 2018 eles conseguiram resultados muito interessantes. Hoje Portugal cresce o dobro da média de venture capital do restante da Europa. Em 2016 foi colocado como o melhor ambiente empreendedor possível e levou o maior evento de inovação do mundo, que é o Web Summit, tirando de Dublin e levando para lá. Esse resultado é muito interessante porque é uma nova dinâmica econômica onde pequenos negócios alavancam a economia. E é um movimento que acontece notoriamente em outros lugares do mundo nesses períodos de crise. As três últimas crises do mundo, principalmente as dos Estados Unidos, mostravam um grande índice de desemprego acontecendo nos Estados Unidos e um grande índice de empreendedorismo acontecendo, geração de startups, novos negócios. Você pega na bolha da internet, em 2000 nasce o Google, em 2008 nasce o Facebook. Então isso mostra como que o empreendedorismo de fato tira um país da crise. O Brasil hoje, 62% dos novos empregos já são gerados pelas scale-ups, que são negócios que crescem num ritmo muito acelerado. Então, de fato, é esse o negócio que dá um novo dinamismo econômico de um país. E a gente acredita que é isso que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente trazer as pessoas para cada vez mais empreenderem, que esses empreendimentos aconteçam tanto em desafios e necessidades que o mercado apresenta, mas que também resolvam problemas estruturais da cidade, seja mobilidade, seja segurança, seja educação. Isso é o que traz desenvolvimento e novas dinâmicas econômicas para a cidade. Quando a fábrica de startups decidiu vir para o Rio de Janeiro, a gente fez alguns estudos de qual a área ou região da cidade que poderia se desenvolver através do fomento de iniciativas de inovação e tecnologia. Já havia também um trabalho da prefeitura para a região do Porto Maravilha e coincidiu que de fato aqui existem todas as condições necessárias para que as startups e outras empresas de inovação e tecnologia se instalem para criar uma densidade dentro do ecossistema local. Então a fábrica decidiu vir para o Porto Maravilha e um prédio que é bem interessante, que é o Aqua Corporate, é um prédio onde vai misturar tanto as grandes corporações quanto as startups e elas co-inovando, então é uma dinâmica bem interessante. Mas além disso, além das nossas próprias paredes,
A gente entende que o Porto vai começar a receber cada vez mais iniciativas para fomentar o ecossistema. A fábrica de startups está fazendo um trabalho e a gente pretende anunciar ainda no final desse semestre a vinda de uma escola de desenvolvimento de tecnologia para capacitar pouco mais de 400 jovens por ano, que são esses jovens capacitados em tecnologia que vão apoiar as nossas startups a crescerem. Então, de fato, a gente acredita que essa região, que é uma região tão investida e que foi tão mostrada ao resto do mundo como um renascimento do Rio de Janeiro, vai ser fomentado o empreendedorismo e inovação.